Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje tá lindo demais. É uma peça voltada para o mundo das meninas. Já vai deixando a sua curtida e o seu comentário nesse vídeo. Vamos iniciar com os nossos moldes. Cortei na parte menor 15 por 12 e na parte maior 15 por 17. E essa parte menor vai ser a abinha da nossa peça. E vamos arredondar nas partes de baixo. Vocês podem utilizar qualquer objeto arredondado. Depois é só dobrar ao meio e cortar com uma tesoura. Faço isso na parte maior também. Pessoal, vocês estão gostando dos passo a passo aqui do canal? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. E já quero agradecer também todo mundo que sempre está curtindo, comentando os vídeos. Muito obrigada de coração! E os nossos moldes já estão prontos. Vamos separar os nossos tecidos. Já cortei o meu tecido e eu vou usar esse dos gatinhos, que é fofo demais. Observem que eu cortei maior que o molde. Na parte da aba, a mesma coisa, eu cortei maior. E tanto para a parte maior quanto para a parte menor dos tecidos, eu cortei na manta também, no estruturador. Podem usar a entretela ou a manta R1, o que vocês preferirem. Já começo riscando a parte da aba nas costas do tecido, pode ser com uma caneta mesmo, posiciono frente com frente das estampas, alfineto e depois nós vamos passar uma costura em toda a volta. Nas partes principais, eu já risquei o molde também, que é um molde maior. Agora, aqui na máquina, vamos passar uma costura em toda a volta. Estou fazendo a parte da aba. Na parte de cima, não vamos costurar, porque depois nós vamos desvirar essa aba. Costure em volta também da peça maior. E com uma tesoura eu vou tirar todo esse excesso de manta e tecido. E olha que gracinha esse tecido, gente! Vamos para a parte da aba. Vou cortar com uma tesoura de picote as partes arredondadas. E depois vamos desvirar essa peça. Pessoal, quem for utilizar os botõezinhos de plástico, pode já fechar a parte de cima e fazer o pesponto em toda a volta. Eu vou usar o botão imantado que tem a garrinha, então eu não vou fechar a parte de cima. Vamos trabalhar na parte do forro. Já cortei um pedaço de tecido de 5 por 50 e cortei no molde maior também 2 partes de forro.
Que gracinha, vai dar um efeito de profundidade. Agora vamos trabalhar nessa parte menor que é a aba da nossa peça. Vamos colocar o botãozinho. Esse é o botão imantado com garrinhas. Eu já dobro essa aba ao meio e já faço a marcação. Eu gosto de fazer essas marcações para saber onde que eu vou furar. Eu uso um pedacinho de manta ou um pedacinho de tecido mesmo para fazer um reforço na parte das garras. Prontinho, o botão já está no lugar. Agora vamos costurar essa parte de cima que estava aberta. Feito isso, eu já dobro a minha peça e encontro o meio dela. Repito o mesmo processo nas costas da nossa peça, que eu decidi que vai ser essa daí. E se a sua aba tem estampa lá na parte da frente, você vai colocar estampa com estampa. Essa parte onde tem o botão imã é a parte de dentro da nossa aba. Já fiz a costura da nossa aba reforçando, agora vamos costurar a lateral, aquela tira de tecido. Lembrando de deixar uma sobra lá na parte de cima. E essa parte também é bem tranquila de fazer. Já alfinetei, agora eu vou fazer uma costura de meio centímetro em toda a volta também dessa peça. Pode ser também um pouquinho mais de meio centímetro, mas não pode ser 1 centímetro, senão vai pegar na aba de dentro. E olha como tá ficando a nossa pecinha. Já corto também essa sobra da parte de cima. Já cortei, agora vamos posicionar frente com frente dos nossos tecidos, posicionando corretamente nessas partes do topo, né? E distribuindo essa peça. Observem que eu gosto de ajustar primeiro as partes das laterais e depois eu vou distribuindo o restante da peça. Agora sim, nós vamos fazer uma costura em toda a volta. Lembrando que essa costura que eu estou fazendo agora é um pouquinho mais de meio centímetro. Feito isso, agora nós vamos desvirar essa peça. E o que vocês acharam dessa combinação de poá com esses gatinhos? Deixa aí nos comentários. E olha que gracinha, minha gente! Se já tá bonita assim, imagina ela pronta. Já vamos fazer as marcações para colocar aquelas tirinhas de tecido que nós fizemos. Já marquei o meio também, pique com pique, e fiz a marcação com a caneta.
Já faço a marcação na parte do forro também. Já faço os piques dessa parte das laterais para costurar aquelas tirinhas de tecido. Eu cortei mais um pedaço que eu achei que estava muito grande. Reforcem a costura para essas tirinhas ficarem bem seguras. Agora, na parte do forro, nós vamos abrir um pedaço para poder desvirar a nossa pecinha depois. É muito importante fazer os piques da parte do forro e da parte principal. Observem que a parte do forro está pelo lado avesso e a parte principal está pelo lado certo. É assim mesmo. Venho com a parte principal e vou vestindo frente com frente na parte do forro. E o meu forro está pelo lado avesso ainda. É assim mesmo. Primeiro eu vou ligar todos os piques para ficar tudo retinho e depois essas costuras. Vai ser costura com costura. Já alfinetei e agora vamos passar uma costura em toda a volta dessa peça. E essa costura pode ser com 1 centímetro ou com um pouquinho mais de meio centímetro também. Prontinho, meus amores, a costura já foi feita. Agora, pelaquela abertura, vamos desvirar essa peça. Já desviramos e eu vou jogar toda a parte do forro lá para dentro. E a parte do forro não pode aparecer pelo lado de fora. Então, eu já vou colocando uns alfinetes para segurar o forro lá embaixo e arrumando as costuras. E agora sim, vamos passar uma costura em toda a volta. Essa costura é de pesponto. Pessoal, e para esse passo a passo, eu já tenho a alça pronta, que é Thay Montana, que eu vou só demonstrar para vocês. Mas quem quiser pode fazer no tecido e eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo aí para vocês. Costurinha feita, agora pelaquela abertura, nós vamos posicionar a outra parte do botão. Lembrando que quem estiver usando esses botões que tem garra, é muito importante reforçar. Já posicionei o botão, agora vamos fechar a abertura. Depois eu vou lá no ferro de passar e vou assentar toda essa peça, tirar todo esse amassado. E tá pronta a nossa lindeza, gente, olha que gracinha. Dá pra fazer pra gente também adultos, né? Ela é muito fofa. E ela tem esse efeito de profundidade que cabe bastante coisa. E para quem tem dúvidas de como fazer uma alça de tecido, tem outro vídeo aqui no canal de uma bolsa também que eu ensinei para meninas, que tem a demonstração dessa alça. E essa alça que eu estou colocando agora é só uma demonstração, não é uma alça que eu também vou deixar. Mas fica demais, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com outras artesãs. E para você que está assistindo esse passo a passo e ainda não é inscrita, eu te convido a se inscrever. Um beijo, até o próximo passo a passo.